Yoon Suk-yeol é acusado de rebelião e abuso de poder depois de tentar impor uma lei marcial no país no início de dezembro. A justiça emitiu um mandado de prisão depois dele rejeitar as convocações da polícia. Segundo a imprensa sul-coreana, o objetivo da ação de hoje é interrogar o presidente afastado. Ele pode ficar sob custódia por 48 horas. O Tribunal Constitucional do país analisa o pedido de impeachment encaminhado pelo parlamento. Bem-vindos ao Minuto Econômico. O Minuto Econômico é um canal dedicado a oferecer análises precisas e informações confiáveis sobre o cenário econômico global. Aqui você encontrará notícias, tendências e insights que impactam sua vida financeira e sua visão sobre os mercados. Tentativa de prisão de presidente sul-coreano agita o cenário político internacional. Na manhã de hoje, o mundo foi surpreendido por uma ação das autoridades da Coreia do Sul que tentaram, sem sucesso, prender o presidente Yoon Suk-yeol. O motivo? Acusações graves de insurreição, que se somam a uma série de eventos que estão abalando a estrutura política do país. A operação, que envolveu uma tentativa de cumprimento de mandado de prisão na residência oficial do presidente, foi frustrada após horas de resistência, levantando questões sobre os limites do poder político e os desafios do sistema judicial. Mas o que exatamente levou a Coreia do Sul a enfrentar uma crise tão profunda? Que chega da principal agência de notícias do país de que Yoon Suk-yeol pode ser, então, preso hoje depois do mandado de prisão que foi emitido na terça-feira. O escritório de investigação de corrupção para funcionários de alto escalão que emitiu esse mandado de prisão depois que o presidente afastado da Coreia do Sul foi acusado de incitação à insurreição e também de insubordinação por não ter acatado a ordem para comparecer à justiça por 3 vezes para um interrogatório depois que ele decretou a lei marcial no último dia 3 de dezembro. Também há uma manifestação em apoio ao presidente sul-coreano e ele respondeu aos seus apoiadores dizendo que devido às forças internas e externas infringindo a soberania, as atividades de grupos antiestatais, a Coreia do Sul está agora em perigo, foram as palavras então de Yoon Suk-yeol, e ele disse que com vocês lutaria até o fim para proteger o país, se referindo então aos manifestantes, aos apoiadores que se reuniram em frente à residência oficial. Tudo começou com a decisão controversa de Yoon Suk-yeol de decretar lei marcial no mês passado. Esta medida, que é geralmente utilizada em situações extremas, mergulhou o país em uma turbulência institucional nunca antes vista. Não demorou para que o parlamento sul-coreano se manifestasse, resultando no impeachment do presidente em dezembro. No entanto, apesar do impeachment, Yoon não se deu por vencido. O Tribunal Constitucional ainda está para decidir sobre a sua permanência no cargo, com o julgamento marcado para o dia 14 de janeiro. O cenário, portanto, continua em aberto e cheio de incertezas. O clímax da situação ocorreu nesta sexta-feira, quando a tentativa de prisão foi conduzida pelo Escritório de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários, CEO. A operação iniciou-se pela manhã, com agentes tentando invadir o complexo presidencial. Porém, ao se aproximarem do prédio principal, eles encontraram uma barricada formada por veículos e uma tropa de segurança de cerca de 200 pessoas. A operação, então, foi interrompida. Isso substitui a legislação normal por leis militares, com limitações à imprensa, ao parlamento e às forças policiais, e com isso a Coreia do Sul voltou a ficar sob regime militar por poucas horas, por 6 horas apenas, mas pela primeira vez em 45 anos, lembrando os sul-coreanos sobre o período difícil de ditadura militar pelo qual eles passaram há algumas décadas. Depois da decretação dessa lei marcial, o país mergulhou numa enorme crise política. No último dia 14 de dezembro, o parlamento aprovou uma moção de impeachment contra o presidente que o suspendeu e o afastou temporariamente das suas funções. Depois disso, o primeiro-ministro sul-coreano assumiu o cargo como presidente interino. Mas o que gerou tamanha resistência? A equipe de segurança do presidente não apenas bloqueou a entrada, mas também se envolveu em um confronto que durou várias horas. Os apoiadores de Yoon, mobilizados em grande número, reforçaram ainda mais a segurança ao redor da residência presidencial, desafiando a ordem judicial. Yoon, por sua vez, manteve sua postura e se recusou a colaborar com a investigação.
Ele afirmou que sua decisão de impor a lei marcial estava dentro das prerrogativas constitucionais de sua presidência, questionando a legalidade das ações contra ele. Seus advogados, por sua vez, não pouparam palavras ao classificarem o mandado de prisão como ilegal e inválido. Eles chegaram a pedir uma liminar para contestar a ordem judicial, aumentando a tensão entre os diferentes poderes no país. Com o aumento dos protestos, a situação na Coreia do Sul continua a esquentar. Enquanto milhares de apoiadores de Yoon se manifestam em apoio ao presidente, o movimento contrário ganha força, com críticos afirmando que a falha na prisão é uma vergonha nacional. A instabilidade está longe de ser resolvida, e o que parecia ser um simples caso de corrupção se transformou em um dos maiores desafios políticos da história recente da Coreia do Sul. Primeiro mandado de prisão emitido contra um presidente em exercício na Coreia do Sul e ele é acusado de abuso de poder e incitação à insurreição. Também há uma percepção, Carol, e isso acontece por causa de outros momentos políticos importantes na Coreia, de que políticos importantes em alguns momentos não conseguem, não são presos, porque existe uma defesa tanto por parte dos seus assessores quanto de manifestantes. Então, em outros momentos também, anteriormente, políticos importantes não foram presos, por isso havia essa dúvida se de fato Yoon Suk-yeol ele ia ser preso ou não, e esse mandado de prisão ele vai até o dia 6 de janeiro. O que está por vir? Será que Yoon conseguirá se manter no poder até o julgamento do Tribunal Constitucional? Ou ele será finalmente retirado de cena por sua própria crise política? As próximas semanas prometem ser decisivas. O que você acha dessa crise? Quais serão as repercussões para a política internacional? Não deixe de comentar abaixo e compartilhe suas opiniões. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para curtir e se inscrever no nosso canal. Fique ligado para mais atualizações sobre esse e outros temas que estão moldando o cenário global.